Diga para o seu irmão assim: em meia hora Deus vai mudar a história da sua vida. Quem crê, dá glória a Deus aí. Pode assentar, pode assentar. Vamos ler Marcos capítulo 5, do 1 até o verso 13. Ok? Se puder, eu leio um pouquinho mais na tradução, ok? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, ao longe correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande maná de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Amém? Irmãos, domingo passado o pastor Dyson pregou sobre 7 coisas que os demônios fazem que a igreja devia fazer. Preste atenção. Coloca o primeiro banner. Uma legião de demônios, são mais de 6.000 demônios. E a cidade de Gadara tinha mais de 6.000 habitantes. Satanás decidiu colocar 6.000 demônios no corpo de um homem, e através daquele homem dominar a cidade. Olha que coisa impressionante. Olha o que o diabo fez. A cidade de Gadara tinha 6.000 habitantes, talvez um pouquinho mais. Então ele decidiu o seguinte: ao invés de eu mandar um demônio perturbar, um demônio para cada habitante, eu vou pegar 6.000 demônios e vou colocar dentro de um homem, e esse homem, possesso de 6.000 demônios, vão dominar a cidade de Gadara. Dominar as empresas, dominar os colégios, dominar as casas, dominar os casamentos, dominar os filhos, dominar todo mundo. E a Bíblia fala, no estudo, fala que durante 20 anos, aquele homem, ele amedrontou, aterrorizou a cidade de Gadara. Quando colocava corrente nos seus pés e nas suas mãos, ele estraçalhava as correntes, as algemas. A força do demônio no corpo dele era uma coisa violenta. E ele, durante 20 anos, ele dominou, amedrontou e aterrorizou a cidade e os habitantes da cidade de Gadara. Olha bem, um homem sozinho. Agora preste atenção: se um homem sozinho, cheio de demônios, aterroriza uma cidade de 20.000 habitantes, você já imaginou
um homem cheio do Espírito Santo, o que ele pode fazer dentro de uma cidade. Eu estou dizendo isso. Se um homem cheio de demônios, ele domina uma cidade de 20 anos, você já imaginou um homem cheio do Espírito Santo? Ele tem poder de mudar a história de uma cidade inteira. Você pode dar glória a Deus aí? Deixa eu lembrar você, Charles Finney, um dos maiores pregadores do mundo no século passado. Ele pegava a Bíblia dele, montava em cima de um cavalo, e ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. E ele chegava com a Bíblia em cima do cavalo, na entrada da cidade. Ele parava e estendia a Bíblia em direção à cidade, estendia a mão assim com a Bíblia, e declarava que aquela cidade pertencia a Jesus. Agora olha bem, quando ele chegou numa cidade, numa fábrica que tinha mais de 1000 funcionários, vários funcionários começaram a cair endemoniado, e ele estava lá na entrada da cidade com a mão estendida, com a Bíblia estendida sobre a cidade, declarando que aquela cidade era de Jesus. Os demônios que estavam no corpo daqueles funcionários daquela fábrica começaram a rolar no chão, e o gerente falou: o que é isso? Gente rolando, gritando. E aí um homem que trabalhava lá, era crente, falou assim: sabe o que está acontecendo? Charles Finney está chegando. Charles Finney está chegando. Charles Finney está chegando. Eu tenho uma notícia para te dar: quando você chega, Jesus está chegando. Você chega na sua casa, Jesus está chegando. Você chega no seu local de trabalho, Jesus está chegando. Reage, igreja viva. Eu vou dizer, quando eu chego, você levanta, Jesus está chegando. Igreja viva, quando eu chego, essa é a realidade. Pode sentar. Agora, olha bem, preste atenção. Vamos aprender com os demônios. O demônio dominava uma cidade através de um homem. E você pode dominar a sua família. Você pode dominar o prédio onde você mora, por causa do poder de Deus que está dentro de você. Compreenderam? Agora, coloca aí a número 1. Número 1. Eu vou fazer bem didático assim para você acompanhar comigo. 7 coisas que os demônios fazem que a igreja deveria fazer. Clamavam pelos sepulcros e pelos montes, noite e dia sem parar, ferindo-se com pedras. Qual é o propósito do demônio ficar clamando noite e dia sem parar? O propósito era dominar a vida do gadareno e dominar os 6.000 da cidade. Olha bem, Satanás, ele é determinado, e perdoe eu dizer isso aqui. A Bíblia diz que ele todo dia, noite e dia sem parar, clamava dizendo: essa cidade é minha, o gadareno é meu, as empresas são minhas, o casamento é meu, os filhos são meus. Ele clamava noite e dia para que ele continuasse tendo domínio sobre as pessoas de Gadar. Quanto tempo você clama pela cura de um filho, pela libertação de uma família, pela salvação do seu pai, pela salvação do seu marido, pela salvação da sua esposa? Quanto tempo você clama? Quanto tempo você clama? Eu falei aqui, você deveria vir na igreja 3 vezes por semana, e falar assim: isso é um absurdo, 3 vezes por semana, 1h30 aqui, isso é um absurdo, eu não consigo isso. A Bíblia diz que Satanás, para atingir o objetivo dele, ele clamava noite e dia, rasgando o corpo dele com pedra e sangrando pelos montes, dizendo: eu quero dominar a cidade, eu quero dominar o gadareno, eu quero dominar os casamentos, eu quero dominar as empresas, eu quero dominar os filhos, eu quero injetar droga, tudo de ruim nessa cidade. Ele clamava pelo propósito dele noite e dia sem parar. E a igreja, quando eu falo 3 vezes por semana, meu Deus do céu. E agora tem os crentes de Santa Ceia, só vem na Santa Ceia.
Oh, Jesus, né? A Santa Ceia eu vou. O resto, deixa para lá. Satanás, quando ele queria atingir o propósito dele, ele clamava o quê? Fala com a boca aberta. Noite e dia sem parar. Buscando o domínio sobre a cidade de Gadar. Eu quero o gadareno para mim. Eu quero todo mundo, essa cidade dominada pelo meu poder. Ele clamava todo dia. Ok? Coloca número 2. Irmãos, eu estava pensando de madrugada. Eu senti um temor de Deus muito grande. Quando lá no cemitério, quando Jesus entrou no cemitério de Gadar, quando Satanás viu Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus, pelo amor de Deus? Se demorar eu espero. Meu Deus do céu. Quando Jesus, ele entra no cemitério em Gadar, aquela Jorge, lá. Olha bem. Jesus entrou no cemitério. Vem cá, gadareno. Olha o que o demônio Satanás fez. Quando ele viu Jesus, ele correu e ajoelhou. E ele disse: Senhor, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Enquanto Satanás corre para adorar, você vive chegando atrasado no culto da igreja. Fica no telefone. Irmãos, eu tenho que me controlar aqui. Na hora do louvor, você no telefone celular, olhando o WhatsApp, olhando o Instagram. Eu tenho que me controlar e tirar o olho de você, senão eu brigo com você. Se eu me sinto desrespeitado, você imaginou o Deus vivo? Preste atenção. Satanás sabe que a adoração precede o milagre. Satanás sabe o poder que existe na adoração. Por isso que toda a igreja no mundo começa com louvor e adoração, para depois liberar os milagres. Compreendeu? Então qual é o plano do diabo? Você sempre chegar atrasado na hora do louvor e da adoração. Quando você chega atrasado, você pode saber que Satanás está por trás daquilo. Eu vou mexer com você. Tem 52 anos, eu nunca cheguei atrasado no culto. Nunca cheguei atrasado. E eu com 72 anos, você está me vendo aqui no altar, o coral está cantando, eu estou aqui glorificando, porque eu sei que a adoração precede o milagre. A adoração precede o milagre. Abre essa boca e dá um grito de glória. Você da igreja, você daí, presta atenção. Estenda a mão e diz assim: Satanás corre para adorar, e eu chego atrasado. Agora, por que Satanás ele corre para adorar Jesus? O que eu pensei de madrugada? Volta lá atrás. Ok. Ele olhou Jesus entrando no cemitério e ele falou assim: eu adorei aquele homem. Eu adorei aquele homem. Lá no céu. Lá no céu. Quando eu era Lúcifer. Todo dia eu adorava no céu. Todo
Todo dia eu adorava no céu. Quando eu morava no céu, Quando eu morava no céu, eu adorava Ele no céu. eu adorava Ele no céu. E agora aqui na terra, E agora aqui na terra, vou ter a oportunidade eu vou ter a oportunidade de adorá-lo novamente. de adorá-lo novamente. Agora, por que Satanás adorou Jesus? Porque precisava de pedir Jesus uma coisa. Depois que ele adorou, ele falou assim: Senhor, Senhor, eu quero te fazer um pedido. eu quero te fazer um pedido. Não nos mande para o inferno. Não nos mande para o inferno. Deixa ele entrar nos porcos. Deixa a gente entrar nos porcos. Está permitido. Pode ir para os porcos. Agora olha bem, você primeiro pede para depois adorar. Satanás ele sabe que o segredo é adorar para depois pedir. É aquilo que foi pregado, a maldição de Jacó. Se o Senhor for comigo, eu te adoro. Se o Senhor me prosperar, eu te adoro. Se o Senhor me der roupa, eu adoro. Se o Senhor não deixar eu passar fome, eu adoro. Isso é que o diabo quer que você pratica. Pede, se Deus te der, você adora Ele. Se Ele não te der, você não adora. Satanás fala assim: primeiro eu adoro, para depois eu pedir. Olha bem, olha que coisa impressionante. Você já imaginou Satanás ter que te ensinar uma coisa? Todo mundo primeiro pede para depois adorar. E ele sabe que não é assim. Primeiro adora para depois pedir. Repete aí, vamos lá. Abra a boca e repete. Pastor, como é que funciona isso? Tem aí aquele hino aí, põe um hino de adoração aí. Você está precisando de pedir a Deus um milagre. Canta um hino primeiro. Minha fé, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ó, Ele é Deus. então levanta a mão assim, primeiro adora para depois pedir. Repete aí, vamos lá. Repete para o diabo ouvir, vamos lá. Coloca a outra aí. Olha o demônio te ensinando uma coisa. Diga como assim, clamaram com grande voz. Vamos lá. Dá um grito aí, vamos lá. Satanás clamava em alta voz. Irmãos, tira aí um pouquinho, tira aí. Deixa eu te ensinar uma coisa sagrada. Na hora do louvor, é um momento que você tem que voltar a ser criança. Ok? Porque Jesus falou assim, o perfeito louvor vem da boca dos pequeninos. Mas você é grande demais. Gente grande não louva, não adora. Eu sou doutor. Eu sou importante. Como é que eu vou? Senhor, eu te amo. Como que uma criança faz com o pai dela? A criança vem, papai, eu te amo. Papai, fica comigo, papai. E abraça, e beija, e arranca a orelha, enfia a mão na boca, e puxa.
arranca o cabelo e ela está demonstrando ali como uma criança de peito, né? E ele falou assim: o verdadeiro louvor vem da boca dos pequeninos. Por que você não canta, não bate palma, não adora? Porque você é grande demais. Você é grandão. Eu não vou gritar porque Deus não é surdo. A Bíblia diz que Jesus lá diante do túmulo, ele disse assim, ele falou assim: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Barulho dos pentecostais. Eu fico olhando você preso. Não, eu sou grande. Quem é que é? Se eu dançar, se eu adorar, o que as pessoas vão ficar falando, pensando de mim? O verdadeiro louvor vem da boca dos pequeninos. Na hora do louvor, volta a ser criança. Senhor, o Senhor é meu Pai. Eu te amo, meu Deus. Glorificado seja o teu santo nome. Eu estou te adorando na beleza da sua santidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Quer entrar na verdadeira adoração? Volta a ser criança na hora do louvor. Não chega atrasado. Satanás, ele correu para adorar Jesus e você fica arrastando chinelo. Todo o culto chega atrasado. Isso é uma vergonha. É porque você não tem conhecimento de Deus e nem sabe o poder que existe na adoração. O louvor para você é perca de tempo. Coloca aí para mim na inteligência artificial aí. Quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. Olha bem, preste atenção. Diga para o seu irmão assim: na hora do louvor, volta a ser criança, meu irmão. Grita, diz: Pai, eu te amo. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Gente grande não adora. Já não quero ser igual. Levanta as mãos. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Declare: porque tudo que há em mim, porque tudo que há. Se isso é verdade na sua vida, levante a sua voz, deixa Belo Horizonte ouvir o seu louvor, o seu clamor. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, oh Espírito Santo de Aleluia, Deus, Pai. necessita mais de ti. Ó.
Satanás clamava em alta voz. Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus disse a Josué: Josué, quer ver a muralha cair? Grita com grande grita. Jesus disse: da boca dos pequeninos saiu o perfeito louvor. Na hora da adoração temos que voltar a ser como uma criança. Milhares gritam, olha aqui, irmão, milhares gritam, adorando o Atlético, adorando o Cruzeiro, adorando o Flamengo, adorando o Corinthians, adorando o Lula, adorando o Roberto Carlos, adorando o Chitãozinho Chororó, adorando, vai falando o nome dos caras aí, adorando o Gustavo Lima, e na hora para vir adorar Jesus, eu adoro para dentro. Só Ele merece louvor e adoração. Pai, eu te amo! Repete aí, vamos lá. Pra tremer o inferno, igreja! Número 4. O poder da unidade. Olha Satanás te ensinando. Olha o diabo te ensinando um segredo. Jesus perguntou: qual é o seu nome, demônio? Ele disse assim: legião, singular, né? Porque somos muito, plural. Satanás sabe do poder que há na unidade e na concordância. Quando dois concordam, Deus libera o milagre. Onde existe união e concordância, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha bem, Satanás, ele sabe do poder que há na concordância, na unidade. Ou seja, ele, ao invés de cada um puxar a corda para um lado, ele fala assim: 6.000 demônios, todo mundo unido para entrar no corpo do gadareno. Então, o único interessado na ausência de unidade, de ausência de concordância é o diabo. O próprio Satanás sabe a importância da unidade, a importância de você concordar. Quando dois concordam, Deus libera a provisão. Compreenderam? O próprio diabo sabe disso. Aonde existe discórdia, é o ambiente que o diabo domina, no meio da discórdia, da ausência de unidade, ok? Está havendo confusão em relação ao assunto? A gente está tentando resolver com conversa, com bate-papo, cada um tem uma opinião? Afaste, fica quietinho um pouco. Para de falar daquilo, afaste um pouquinho, até que Deus possa trazer unidade, concordância naquele assunto, compreendeu? E, não querendo alongar, uma das coisas mais graves é no casamento, quando o marido pensa uma coisa, a mulher pensa o contrário. Quando a mulher pensa uma coisa, o marido não concorda com ela. Ali na discórdia, o diabo trabalha. O diabo trabalha, a discórdia. Eu tenho muito medo de discórdia no casamento. Por exemplo, a gente precisava de fazer plantar umas flores lá em casa. Aí eu fui com a Nina numa flora, aí ela gostou de algumas coisas, eu também gostei. Aí depois eu vi numa rua umas flores, ela dá amarela, tem dela aí para mostrar? Cana da Índia. Ela dá vermelha, amarela e branca, e vermelha e amarela junto. E eu lembrei que a minha mãe tinha essas flores no jardim da casa dela. Eu
falei assim, eu vou plantar essas flores em homenagem à minha mãe, que já está no céu há muitos anos. Olha aqui, ó. Aí eu fiquei pensando assim, olha a estratégia que eu usei com a minha mulher. Vamos plantar, se não der certo a gente troca. Se você não gostar, eu também não gostar, depois a gente tira tudo e troca. Ela falou, tá legal, vamos. Tá apaixonada. Né? Gostou? Amor, né? Então tem hora que você tem que pisar em ovos para que não haja discórdia, uma coisa boba, né? Eu queria as flores em homenagem à minha mãe. Ela não discordou de nada. Mas eu, para não passar por cima dela, eu falei assim, vamos plantar. Se não der certo, a gente troca. Falou, tá legal, beleza. Então tem hora que você não pode ser machão dentro de casa. Eu quero, a cana da Índia e ninguém manda aqui, quem manda sou eu. É nas pequenas coisas que a discórdia nasce, né? Coloca aí para mim. Número 5. Os demônios não querem ir para o inferno. Repete aí, vamos lá. Mais forte. O inferno é tão ruim que nem os demônios querem ir para lá. Quando Jesus estava diante do gadareno, Satanás sabia que Jesus ia expulsá-los para o inferno, né? Senhor, nós não queremos ir para o inferno, permita que a gente vá para os porcos que estão pastando aqui na beirada do cemitério. Irmãos, se os demônios não querem voltar para o inferno, quer ficar vagando por aí, por que você ainda não decidiu entregar sua vida para Jesus? Porque quem não é salvo, o lugar dele é o inferno. Fala com a boca aberta. Inferno. O inferno é uma coisa tão violenta, tão terrível, que os demônios falaram assim, não nos mande para lá, permita a gente entrar nos porcos. Olha que coisa impressionante. Os demônios pediram a Jesus, não queremos ir para o inferno, manda-nos para os porcos. Agora, olha que coisa impressionante. Coloca a número 7 aí, vamos pular um pouquinho, a número 7. Os porcos estão acostumados com lavagem, carniça, esgoto, podridão, mau cheiro, fezes, lixo e vômito. O ambiente que o porco vive é um ambiente de podridão. Você pega a lavagem que já está podre, azeda, e lança lá, mistura lá com farelo. E os porcos comem aqueles vermes, aqueles bichos, tudo ali. É o ambiente deles, fezes, né? Aquela podridão, tudo ali. Isso é o ambiente dos porcos. Ele se acostumou com fezes, com mau cheiro, com cocô, com podridão, com lavagem, com tudo podre, tudo azedo. Quando os demônios entraram nos porcos, os porcos pensaram assim: o que está dentro de nós é pior do que o cocô, do que a lavagem. Nós não queremos que esse trem ruim fique dentro da gente, quer o demônio. Eles decidiram, nós preferimos a morte do que manter dentro de nós esse trem ruim que está dentro da gente. Eles decidiram voar pelo oceano e morrer afogado, para que eles pudessem se livrar dos demônios. Compreenderam? É muito pesado isso. Eu poderia esticar isso, mas vou deixar por isso. Coloca aí a número 6. O
corpo do ímpio é morada de demônios. O corpo do salvo é templo do Espírito Santo. Repete aí, vamos lá. Quando Satanás quer abrir uma igreja, ele entra no corpo do ímpio. E através daquele a pessoa, ele vai fazendo a obra dele. Compreenderam? Então, quando você não batiza nas águas, quem crê e for batizado será salvo. Enquanto você rejeita o batismo, na verdade você rejeita porque você não crê, porque quem crê batiza. Então, o corpo do ímpio, ele é um ambiente pronto para Satanás entrar dentro dele. Eu quero dizer para a igreja que o salvo não fica endemoniado. Contra a casa de Israel não vale encantamento. Repete aí, dá glória a Deus aí. Contra a casa de Israel não vale encantamento, ou seja, macumba não pega em crente, feitiçaria não pega em crente, inveja não pega em ninguém, porque o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Dá um grito de glória a Deus aí, igreja. Templo do Espírito Santo. Pode sentar. Compreenderam? Quando Jesus quer abrir uma igreja, ele entra dentro de um salvo. É através de mim, quando eu chego, é Jesus que está chegando. Agora, eu vou terminar, preste atenção, essa palavra. Ontem até o Herbert que falou para mim sobre isso. Preste atenção. Satanás pegou um homem e levou ele para a igreja, para o templo. E quando Satanás levou aquele homem para o templo, Satanás pregou para ele. Abriu a Bíblia e pregou para ele. E Satanás, acorda a irmã que ela está cochilando. Está orando por mim, né? Eu estou vendo aqui, ó. A senhora é uma santa. Olha bem, preste atenção. Satanás, ele pega um homem. Pode colocar. Pega ele, pega aqui. Não, aqui. Pega ele. Ele pega um homem e ele leva esse homem para o templo. E chegando lá, o diabo de frente. Aqui dentro do templo, eu vou pregar para você. Você crê na promessa de Deus? você crê na promessa de Deus? Você crê que Deus pode cumprir o que Ele promete? Você crê que Deus pode cumprir o que Ele promete? Se você crê, você vai pular daqui lá embaixo. Você vai pular daqui lá embaixo. Porque está escrito. Aos anjos dar a ordem ao teu respeito. Para te livrar da morte. Coloca aí para mim, Mateus. Capítulo 4, verso 5. Então o diabo levou Jesus, esse homem era Jesus. Então o diabo levou Jesus ao templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em alguma pedra alguma. Satanás levou Jesus para dentro da igreja para confrontá-lo se ele acreditava no que Deus prometia.
Se o diabo levou um homem para dentro da igreja, por que você não traz ninguém para a igreja? Qual foi a última vez que você trabalhou para trazer alguém que precisa de Deus aqui na igreja? Então você tem que aprender com o diabo. O diabo pegou Jesus e falou assim: vamos lá para a igreja. E pregou para ele lá na igreja. Agora eu vou te confessar uma coisa. Por que que você tem grandes possibilidades de não vir na igreja mais? Nessa e em qualquer outra igreja. Porque você não quer ser confrontado. Porque se você vem aqui, não que eu prego sobre o dízimo, fala assim: meu Deus, eu não sou dizimista. E o cara vem falar de dízimo, ele está me confrontando, está me deixando chateado. Então tudo que eu faço, tudo que eu prego aqui, eu estou te confrontando. E você, para não ficar sendo confrontado, você prefere ir para o mundo. Porque lá no mundo, ou então assistir pelo Instagram, ou uma mensagem pelo YouTube, porque ali você não é confrontado. Você não aceita ser confrontado. Você está errado, você está no pecado, você está desobedecendo, mas não aceita que alguém te confronte. Então frequentar a igreja é só para quem é convertido de verdade. Quem é que permanece? Quem aceita ser confrontado. Satanás pegou Jesus e falou assim: Jesus, aqui dentro do templo eu quero saber se o senhor crê que Deus cumpre o que ele promete. Se você crê, pula daí de cima, lá embaixo, porque está escrito que Deus vai mandar os anjos guardar você, não vai deixar acontecer nada com você. Então, quando você vem para a igreja, você é confrontado. Você é confrontado. Aí, quando eu faço o apelo de oferta e sacrifício, aí você quase tem um troço, porque eu não quero fazer o voto, e eu vou ficar sentado e o pastor fica olhando para mim. E eu não aceito isso, eu faço o que eu quero. Então você não aceita ser confrontado. Você não aceita ser desafiado da sua fé. E eu vou terminar dizendo o seguinte. Levanta a mão assim: Satanás. Repete aí, vamos lá. Não, Jesus. Te peguei, hein? Uai. Então, olha bem. Levanta uma vez e diga assim: Satanás. Repete aí, vamos lá. Levou um homem para a igreja. Repete aí, vamos lá. E diga assim: e eu nunca levei ninguém para a igreja. Então, aprendendo com o diabo, me perdoe essa expressão.